E continuando, aqui, ó, essa aqui é a pirâmide da Europa. Interessante da Europa, né? Percebam que a pirâmide da Europa, ela vai ter uma população jovem e adulta alta. Por quê? Por conta do grande volume de jovens e adultos que vão tentar a vida na Europa. Agora percebam que eles já estão tendo assim poucos filhos, a ponto de a parte de infância ela vem afunilando, ela vem reduzindo ao longo dos anos. E por quê? Por conta do custo de vida, que é mais caro para você ter filhos. Existe também a questão dos casamentos tardios, as famílias normalmente vão casar depois que o casal já está formado, né, ter um emprego, uma estabilidade econômica, e às vezes demora, né? Então, ou seja, quando demora, a tendência é essas famílias terem poucos filhos. Então, isso aqui é só um dos dados. Depois a gente vai falar mais ao vivo. Ok. Então, uma pirâmide etária, ela muitas vezes, ela vai dar indícios de que aquele país tem problemas ou ele pode futuramente encontrar problemas. O Japão, percebam aqui que tinha uma média de eram muitos filhos nessa época. Além disso, eles em 1950, eles tinham acabado de sair de uma Segunda Guerra Mundial. O país estava ali, né, numa condição econômica muito ruim, muito negativa. Mas eles tinham ali, mais da metade da população era jovem e adulta. Ainda assim, eu coloco como ponto positivo. Porque eu tenho que pesar, essa faixa, ela tem que ser ela tem que ser o número de pessoas que tem que ser maior do que a parte de idosos, que é o topo, e maior do que a base, que é a infância. Porque é essa fase que vai sustentar a economia do país. Então, se eu não tiver muitos jovens e adultos, a tendência é eu criar um problema muito sério no meu país. Em 2004, percebam que aqui na parte já tem poucos filhos. Os japoneses costumam, né, eles têm lá o que a gente chama de controle da natalidade. O governo ele interfere muito na questão do planejamento familiar. Ele tem algumas políticas internas que acabam ali desestimulando as famílias de terem filhos. Reparem aqui no Japão agora que eu tenho mais de 66% da população jovem adulta. Isso aí é diante de vários fatos, principalmente por conta do incentivo à imigração nesse período. Depois o Japão parou. Hoje o Japão não gosta mais de imigrante, ele não abre, a ponto de que, apesar de ser um país rico, olha como isso aqui está funilando, tá? E isso é péssimo por quê? Porque essas crianças que estão aqui embaixo, é elas que vão sustentar a economia. E ela vai sustentar quem? Ela vai sustentar esse grupo aqui. Se ela ficar pequenininha, como é que vai conseguir sustentar? Não vai. Normalmente o governo vai entrar em colapso, vai criar uma crise econômica no país. Então são dados, né, que a gente vê o quanto que a pirâmide nos dá informação. Outra questão, tá? Olha aqui, ó, a população mais idosa vão ser, né, em 2050, tem mais de 35% da população. E ali vão ser dados, olha a quantidade de criança, né? Menos de 5% por, né, no caso ali, na probabilidade desse grupo social. Ok. Gente, essa aqui é a pior pirâmide que pode acontecer. Por quê? Porque esse grupo ele vai ser sustentado pelo grupo de baixo. Mas e se eu tenho um grupo pequeno, como que ele vai sustentar? Não vai. E esse grupo aqui, ele também está na dependência desse grupo. Ou seja, as crianças precisam do trabalho e os idosos precisam do pagamento dos impostos. Ou seja, é um conjunto de fatores. Se eu tiver muito idoso, como esse fato aqui, ele vai ser perigoso. Isso aqui é uma perspectiva de vida para o Brasil. Espera-se que em 2085 o Brasil chegue a essa pirâmide etária. Esperamos que não, né? Essa pirâmide aqui eu acho ela muito interessante. Eu falei para vocês que, né, não sei se eu cheguei a falar, que a população mundial e brasileira, elas são de maioria de mulheres. Essa pirâmide, ela foi exatamente o contrário, ela foi do contra. Por quê? Porque percebam ali a feminina, ali à direita, de rosa, eu tenho menos do que homens. Mas vamos entender o seguinte, esse aqui é um gráfico do Catar.
ok? E o Catar, na década de 1960, ele começou a abrir uma série de frentes de construções. Para quê? Porque em 1960, nessa década, os cientistas descobriram que o petróleo ele é um bem finito. E aí, como o Catar tinha praticamente a única fonte de renda era o petróleo, ela começa a se organizar, começa a construir indústrias, começa a incentivar as indústrias de irem no país. Eles fizeram tudo isso para quê? Para atrair pessoas. Ou seja, quando você vai começar a fazer construções para poder atrair economia, você vai atrair também quem vai trabalhar. Ou seja, os trabalhadores, sabendo que Catar virou um grande canteiro de obras, isso fez com que aumentasse muito a população masculina. Mas e a mulher? Não foi lá tentar? Não. Mulher não vai por quê? Porque as leis para mulheres, elas são bem severas nessas regiões. A mulher tem que usar o véu islâmico, ela tem que não pode andar sozinha na rua, tem que ter um homem do lado dela. Então, existem assim, alguns dados que desestimulam as mulheres de quererem ir morar, tentar a vida num país como o Catar. Aqui, gente, são o índice das pirâmides etárias que eu vou encontrar no mundo. Percebam que as africanas, por serem, né, muitos filhos, tá? Esse aqui seria o formato delas. O Iraque, que ainda tem um elemento religioso, o Islã não incentiva as mulheres a fazerem planejamento familiar, tá? Então, assim, depois a gente continua ao vivo, ok? Para tirar as dúvidas de vocês.